Mas nós estamos começando hoje uma nova série que eu acho que tem uma temática fundamental para o desenvolvimento de uma fé cristã correta, bíblica e centrada em Cristo Jesus. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de afirmar que sim, esta série foi feita para mexer em alguns vespeiros. Nós temos profunda consciência de que os temas dessa série são temas que mexem com pontos nervosos de uma grande parte da comunidade cristã em nosso país e também em outros lugares. No entanto, nós não somos como crianças que mexem em vespeiro apenas para ver o circo pegar fogo. Nós não temos e não tivemos em nenhum momento a intenção de mexer em vespeiro apenas por mexer em vespeiro e ver o que acontece quando alguém mexe em alguns temas que são complicados para uma grande parte das pessoas. Mas nós queremos mexer nesses vespeiros porque eles estão incomodando cristãos verdadeiros e trazendo um estilo de vida que de longe não é aquele que é pretendido por Cristo Jesus. Nós só vamos mexer nesses assuntos porque nós sabemos que tais assuntos, que esta temática tem mexido e atrapalhado o desenvolvimento de uma vida cristã baseada na graça, baseada na misericórdia, baseada no amor de um Deus santo e justo. Então, é claro que talvez você se sinta instigado e incomodado pela temática que estamos tratando. Nós queremos incomodar e instigar você apenas para que isso o conduza para mais próximo de Cristo, para mais próximo da palavra. Nós não queremos, de forma alguma, instigar você apenas para provocar e não dar respostas adequadas e bíblicas a indagações e questões que naturalmente aparecem quando nós tratamos de uma temática tão difícil como essa. Uma outra coisa que nos instigou a fazer essa série é que nós notamos que em nosso país as pessoas se acostumaram a um cristianismo de culpa, peso, maldição e tantas outras coisas que, por não serem bíblicas, têm afetado a forma como pessoas veem e entendem a Deus. Então é justamente nisso que nós vamos mexer e é isso que nós queremos trabalhar. Nós vivemos um cristianismo de mandinga. Não sei quantos viram, acho que na semana passada esse vídeo bombou nas redes sociais, um pessoal trazendo a Arca da Aliança para uma cidade de Minas Gerais. Eu não sei exatamente qual é a igreja, mas é um pessoal que fez a chegada da Arca da Aliança simbólica. Para mim, o principal problema é que isso é ridículo. É de uma breguice sem fim. É mais brega do que novela mexicana. E outra coisa, não tem base bíblica. As pessoas acham que são abençoadas porque trouxeram um baú de madeira para dentro de um templo. Há pessoas que acham que são mais abençoadas se colocam um copo de água em cima da televisão. Há pessoas que acham que são abençoadas se jogam sal grosso nos cantos da casa. Há pessoas que acham que são mais abençoadas se participam das 7 semanas, das 7 sextas-feiras de qualquer coisa. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Tem atrapalhado o desenvolvimento de uma fé cristã coerente na vida de muitos cristãos. Nós notamos isso e por isso estamos tratando desse assunto. Nós chamamos de mitos, medos e mentiras. E embora nós achemos que esses termos são importantes, ainda assim nós não vamos conseguir englobar neles tudo o que nós achamos que tem destruído a paz e a serenidade da vida em Cristo. Nós escolhemos esses 4 porque achamos que são os principais, mas é claro que ainda haveria muitos outros temas para nós tratarmos. E nós dizemos que eles enganaram você com todo temor e tremor. Essa é uma parte importante porque o nome da nossa série é Mitos, Medos e Mentiras. Eles enganaram você. E quando nós dizemos que eles enganaram você, nós temos temor e tremor, sabendo que pesa sobre a igreja evangélica brasileira uma grande parcela de culpa pelos estragos causados na vida de milhões de pessoas. Então nós, quando afirmamos eles enganaram você, não há em nenhum momento em nosso coração
um ponto de... Tá vendo? Eles enganaram você. Aquela coisa assim de viu? Não. Essa frase, eles enganaram você, é uma frase dita e escrita com muita tristeza. Eles enganaram você. E muitas pessoas têm vivido uma vida triste, horrível e doente por causa disso. E é isso que nós queremos combater. Tá ok? Nós vamos começar com o tema salvação que se perde. Há uma grande parte de cristãos sérios que buscam a Deus, que creem em Jesus Cristo, que estudam a palavra, que, no entanto, creem que a salvação não é algo garantido do tipo, Deus salvou você e então você definitivamente e até o fim está salvo. Algumas frases, por exemplo, que constantemente eu vejo cristãos e cristãs postando no Facebook, Twitter ou falando sobre elas. E eu falo cristãos porque são pessoas sérias, são pessoas que têm o desejo de servir a Deus, mas que, segundo a nossa visão bíblica, estão equivocadas a respeito de alguns temas importantes da vida cristã. Então, caso você não concorde com qualquer um dos temas aqui pregados, lembre-se que nós estamos tratando isso com todo carinho, de maneira bíblica, e respeitando o ponto de vista que lhe foi passado. No entanto, nós queremos, como já disse, que esse não é um ponto de vista bíblico. E por não ser bíblico, precisa ser combatido. Algumas frases que eu anotei, que eu tenho visto, tenho ouvido, desde que eu comecei o meu ministério pastoral. Pessoas dizem o seguinte: lute para manter a salvação. Lute para manter a salvação. Batalhe para manter a salvação. Outra coisa que eu ouço muito: se Jesus voltar e você estiver fazendo X ou Y, e aí você escolhe o que você quer colocar no lugar de X e no lugar de Y, você vai com ele? Do tipo assim, se Jesus voltar, ele chegar e você estiver fazendo alguma coisa indecorosa, você fica porque estava fazendo alguma coisa indecorosa. E eu arrisco dizer que essa frase você já ouviu de mãe, pai, principalmente, para dar medo em você de fazer alguma coisa. Tio, tia, professor de escola dominical, alguns pastores devem ter pregado isso, usado essa frase. Essa frase, ela, como marketing de medo, é boa, mas ela é pessimamente bíblica, porque ela não tem nenhum respaldo bíblico. Outra que a gente vê, né? Se você estiver em tal lugar, Deus está lá? Claro que está, Deus é onipresente. Ué, tá. Isso que é ruim. Para nós seria ótimo se ele não estivesse. Mas ele está. Uma outra coisa que eu vejo, que é um tema intimamente ligado a essa crença de que salvação é algo que nós perdemos. Suicídio é inferno na seta. Quantas vezes eu ouço gente perguntando assim: você acha que uma pessoa que comete suicídio vai para o céu ou não? Note que no centro dessa pergunta está a crença de que algo que a pessoa faz ou deixa de fazer é que a leva para o céu. Esse é o centro da crença de uma pessoa que faz essa pergunta. Uma pessoa que faz essa pergunta não tem a noção de que nós somos salvos pela graça, porque Deus teve misericórdia de nós, mas crê que nós somos salvos porque nós fazemos alguma coisa. Tudo isso tem como pressupostos algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que pessoas que pensam assim, falam assim e vivem assim têm é: primeiro, a salvação para eles é como uma gangorra. Algo do tipo, hoje eu tenho, amanhã pode ser que não. Todo mundo aqui já brincou de gangorra? Você sobe, desce. Para muita gente, a salvação é assim. Um dia você está salvo, outro não. E deve ser horrível você ter que acordar todo dia pedindo para Deus salvar você. Eu brinco às vezes no Facebook dizendo: você já orou pela sua salvação hoje? Porque se você não crê, numa salvação eterna, olha, que garantia que você tem amanhã, hein? Imagina se tiver um sonho ruim. Tem gente que, dependendo do sonho que tem, ela acorda: ai meu Deus, acho que eu não estou salvo. Ai, sonhei aquilo. Eu não pensei em aquilo, vocês que pensaram. Eu só falei aquilo. Falando aquilo, eu não pensei naquilo. Vocês pensaram naquilo quando eu falei aquilo.
Uma outra coisa, um outro pressuposto que a pessoa tem quando solta essas frases é que a salvação está centrada no que você faz e não no que Jesus fez em definitivo na cruz. O que você precisa fazer para ser salvo? Que oração você precisa fazer para ser salvo? Que palavras você precisa dizer para ser salvo? Que coisas você precisa fazer dia após dia para ser salvo? O terceiro pressuposto que essas pessoas têm é uma teologia não reformada e, ao meu ver, não bíblica, de pecado venial e pecado mortal, que é algo muito conhecido na teologia brasileira. Pecado venial é, segundo a crença dessas pessoas, é um pecado que você comete, mas está na categoria de pecados aceitáveis. Como, por exemplo, uma mentirinha sem problema, sem... A sua esposa chegou para você, falou, amor, eu engordei? Você falou, não. Esse é um pecado venial do tipo, foi para o bem. Você falou aquilo para o bem da pessoa. Ou quando a sua esposa acorda com aquele cabelo tipo Maria Bethânia e ela fala assim, amor, como é que eu tô? Tá lindo, amor, tá lindo, tá maravilhoso. Meu cabelo tá... Não! Meu cabelo nunca esteve tão linda. E para algumas pessoas há esse tipo de pecado. E há outros pecados que são pecados mortais. Aqueles pecados sérios que uma vez cometidos arrancam de você a salvação. Então, para essas pessoas, Deus é um cara que está lá no céu com uma lista de pecados veniais e pecados mortais, e analisando cada um dos seus pecados. Então ele olha para você no fim do dia e diz, fulano, venial, 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 pecados tudo da linha, sendo totalmente politicamente incorreto ao dizer isso, da linha branca, é mais ou menos assim. Eu sei que eu estou sendo politicamente correto. Então, o pessoal que vai mandar mensagem xingando, eu já estou fazendo a confissão, é um momento irônico. Aí Deus diz, olha, todos os pecados que ele cometeu nesse dia são pecados veniais. Então você termina o dia salvo. Aí Deus, sei lá, eu não quero citar ninguém para não colocar ninguém numa situação constrangedora. Mas aí Deus olha para o Douglas e vê lá, por exemplo, não, brincadeira, Douglas. Deus olha para o Douglas e vai fazer a lista e vê lá. Mortal, 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 um venial para mortal, 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 um venial quase mortal, mortal, mortal. E aí então, quando termina o dia, Deus olha para o Douglas e diz o quê? Perdido. Não vai para o céu. Muita gente crê que Deus funciona assim. Deus é praticamente um contabilista de pecados. Ele vai contabilizando. No final do dia, ele pesa para ver se você tem venial ou tem mortal. O problema dessa crença é que, embora seja interessante e pareça lógica e justa, não é bíblica. E não sendo bíblica, não dá para viver de maneira cristã crendo que as coisas são assim. E, em último lugar, o último pressuposto que a pessoa tem ao imaginar uma teologia da perda da salvação é que você não pode ter segurança definitiva no relacionamento com Deus. É mais ou menos o seguinte: você se casou com Deus, mas Deus disse para você assim: olha, nós estamos casados, mas fique esperto, porque qualquer coisinha que você fizer que eu não gostar, eu vou largar de você. Alguém gostaria de confessar que você já teve algum relacionamento assim, um relacionamento amoroso, que você tinha a sensação de que sempre você estava na beira da separação, do tipo, a pessoa ia largar você? Se você já se relacionou com alguém assim, é horrível. É horrível, porque é uma pressão desgraçada todos os momentos. E tem gente que pensa que a vida com Deus, o relacionamento com Deus é assim. Deus está sempre olhando para você, vou embora de casa, não sei se você ao acordar amanhã estarei aqui. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você é homem, se você é homem e faz esse tipo de colocação, faça um favor para você e para sua família. Cumpra com a sua palavra. E se você é mulher e vive com alguém assim,
Quando ele falar que vai embora e sair de casa, troque a fechadura. Porque se a pessoa vai. Tendo dito isto, você não pode imaginar que Deus é assim. Você não pode. Você não pode imaginar que Deus, o Criador de todas as coisas, tem uma postura do tipo: olha, se você fizer tal coisa, acabou nosso namoro, hein? Onde você foi? Com quem você foi? Ah, você foi para tal lugar com fulano, não tem mais relacionamento comigo. Deus não é o tipo de pessoa vingativa. Ele é o tipo de pessoa misericordiosa, que perdoa. Para nós é complicado imaginar isso. Isso não é verdadeiro nem bíblico. E assim sendo, eu gostaria de dizer que toda essa forma de pensar é uma forma de pensar que está baseada na obra do diabo, tentando enganar aqueles que Deus salvou de maneira definitiva. Nós vamos ver um texto que está em Romanos 8, que é um texto clássico, e eu gostaria de mais uma vez incentivar você a ler esse texto na sua Bíblia. Se você está nos assistindo pelo YouTube, abre uma janela a mais na sua internet, entra no bibliaonline.com.br. Para você que está nos ouvindo pela internet também, por favor, para que você acompanhe a leitura da Bíblia aí onde você está. Talvez no YouTube, eu não tenho certeza, mas o texto bíblico no YouTube é projetado, então você pode ler à vontade, aqui para vocês também. Então essa indicação é para você que está nos ouvindo pela internet. Romanos 8, a partir do versículo 28, diz assim. Preste muita atenção nesse texto, porque ele é importante para solidificar a sua crença de que você é sempre e eternamente salvo. Paulo, ao escrever para os cristãos de Roma, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olhe bem para esse texto. Se você puder, fique olhando para esse texto para que você note algumas coisas importantes. Veja que a maioria da base do que Paulo está dizendo para os cristãos de Roma tem o seu tempo no passado. A maioria desse texto que nós acabamos de ler tem a sua base naquilo que Deus já fez. Há poucas partes nesse texto, e as poucas partes desse texto que não estão no passado não têm a ver com a salvação definitiva. Todas as outras partes que têm a ver com a minha salvação e a sua salvação estão no passado, dizendo que a minha salvação e a sua salvação é algo que Deus já realizou, é algo que Deus já fez, é algo que está no passado da minha e da sua vida. Qual é a base, então, que nós temos para crer que Deus mudaria algo que Ele mesmo já fez de acordo com a vontade dEle? É mais ou menos assim, veja o que o texto diz. Aqueles a quem Deus predestinou, Ele também chamou. Veja que interessante, Ele predestina, e aí o que Ele faz? Ele chama. Há um ramo da teologia que diz exatamente o contrário. Diz que é assim, diz que Deus predestina aqueles que respondem afirmativamente ao chamado dele. Ou seja, se você responde sim para Deus, significa então que ele está predestinando você. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que Deus, em primeiro lugar, predestinou, o que é que ele fez em segundo lugar? Chamou. Em terceiro lugar, aos que chamou, ele também justificou. Ele escolhe você, chama você e declara você justo. E em quarto lugar, aos que justificou, ele também
glorificou, ele compartilhou a glória de Cristo com a nossa própria vida. Nós temos 4 passos fundamentais nesse texto. Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus tornou você justo e Deus glorificou você. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que imaginar Deus fazendo isso com pessoas tão ruins como nós é maravilhoso e fantástico. Agora, uma pessoa que vive crendo que se perde a salvação, ela também tem que crer que depois de Deus fazer tudo isso, Ele, por alguma coisa que você faça, revoga tudo isso. Então imagina, Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou você. Aí você comete algum pecado lá pelas 10 da noite, Deus revoga a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Não há, em qualquer lógica humana e em qualquer texto bíblico, uma margem minimamente sã para imaginar uma coisa dessa. Ainda mais se nós, ao olharmos para a Bíblia, lembrarmos que a Bíblia diz que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que a vontade do Senhor permanece para sempre. A própria Bíblia afirma, e se você abre o livro dos Salmos, você pode passear por ele, o livro dos Salmos está cheio de afirmações do tipo: a bondade, a fidelidade, a vontade do Senhor permanecem para sempre, de geração em geração, todos os dias, até o final da vida. Se Deus não muda, não há nenhum motivo para eu e você cremos que Ele mudará a vontade dEle ao predestinar, chamar, justificar e glorificar a nossa vida. E o texto que está aí diz que Ele fez isso de acordo com o propósito dEle. Não foi nem de acordo com aquilo que eu fiz. Porque quando nós olhamos para Gênesis e reconhecemos a nossa história, todos nós pecamos. Segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que todo aquele que peca merece morrer, segundo o que a Bíblia diz, o nosso propósito, de acordo com as nossas ações, a nossa finalidade seria o inferno. Nós decidimos, porque pecamos, romper com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus manda Jesus, o sacrifício perfeito e verdadeiro, para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que todo o nosso pecado é lançado sobre Ele. Todo o nosso pecado. Ação passada foi lançado sobre Ele. A Bíblia diz que Ele ressuscita, vencendo a morte. E essa vida que Ele recebe na ressurreição compartilha comigo e com você. Não dá para imaginar que depois de fazer tudo isso, Ele dá e depois faz o quê? Tira. Até numa lógica absurda, totalmente abaixo de qualquer base teológica, você sabe o seguinte: presente dado é o quê? Presente dado, você pede de volta? Até para nós, seres humanos, essa é uma questão assim: você deu o presente, mesmo que você brigue com a pessoa, você não vai apelar pedindo de volta. Tem gente que não pede nem aliança de volta. Ah, deu, tá dado. O texto continua. Que diremos, pois, diante dessas coisas, diante disso que a gente acabou de ver? Se Deus é por nós, agora essa pergunta está dentro de um contexto fantástico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem você. A frase, se Deus é por nós, quem será contra nós, está no contexto de salvação, dizendo, se Deus salva você, quem é que poderia arrancar isso de você? Essa é uma pergunta retórica e nós, ao ler o texto e o contexto, já sabemos que a resposta seria qual? Ninguém. Ninguém. E nem você. Ninguém pode ser contra nós se Deus é por nós. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Veja essa parte agora. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem? De novo, é uma pergunta retórica. A gente sabe qual é a resposta. A gente sabe que Paulo está induzindo os cristãos a responderem o quê? Ninguém. Por quê? Foi Cristo Jesus que morreu.
E essa frase final fecha de maneira grandiosa essa parte. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está onde? À direita de Deus. Fazendo o quê? Intercede por nós. Só há um intercessor. E a Bíblia diz que ele é Jesus. Ninguém pode interceder por você, a não ser Jesus. É o que a Bíblia diz. E essa é uma boa notícia. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João, que Jesus é o nosso advogado. Veja, Deus escolheu, chamou, justificou e glorificou você. E nos percalços da vida, nós falhamos, erramos e metemos os pés pelas mãos. Quando isso acontece, o diabo tenta acusar você. E forma-se mais como se fosse um tribunal. Há um juiz, que é Deus, há um promotor tentando acusar você, que é o diabo, mas a Bíblia diz que há um advogado que está defendendo você, que é quem? Jesus. Me diz de maneira muito tranquila, quem você acha que vai ganhar o processo? Ou então, Jesus é um advogado tão ruim que pede causa para o diabo. Se você perde a salvação, o diabo está ganhando causa diante do tribunal de Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus quem nos justifica, porque Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. E o contexto da parte da Bíblia em que Paulo está falando disso é de salvação. A minha salvação depende daquilo que Jesus diz diante de Deus. E o que Jesus diz sobre mim e você diante de Deus é: eles são justos, porque na cruz eu paguei o preço e comprei a vida deles. O que significa dizer que a minha vida e a sua vida não é nossa. Se Jesus comprou a nossa vida com o sangue que ele derramou na cruz, a minha vida e a sua vida não é nossa. Concorda? Se não é nossa, como é que você pode perder a salvação? Não é sua. Você só poderia perder a salvação se a vida fosse sua. Mas não é sua, é dele. A nossa vida está nas mãos dele, não nas nossas mãos. Assim, não há nada que eu possa fazer para perder a salvação, porque não é minha. Não fui eu que ganhei pelos meus esforços, eu ganhei pela graça. Não fui eu que comprei, então eu não tenho direito sobre ela. Mas o texto ainda continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fantástico. É uma profunda declaração de paz e segurança no relacionamento com Deus. A Bíblia, claro, não está dizendo que você não pode passar por essas coisas. Está dizendo que, mesmo passando por essas coisas, ainda assim você é mais que vencedor. Porque você passa por tribulação, você passa por sérios problemas, mas no final, porque Deus nos escolheu, nos chamou, justificou e glorificou, nós teremos vida eterna. Isso é fantástico. Viver a vida espiritual na segurança e na certeza que Deus nos dá, traz paz ao nosso coração e tira um peso enorme das nossas costas, porque não depende de nós. E o texto continua: pois estou convencido de que nem morte, eu nem vou falar de suicídio de novo, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz, nem qualquer outra coisa na criação. Paulo está dizendo, não há absolutamente nada.
E nem que possa vir a ser inventado, porque ele diz, nem presente, nem no futuro. Não há nada que existiu, existe e existirá que possa nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou, nos tornando justos diante de Deus. O amor de Deus não está baseado naquilo que nós fazemos. A Bíblia faz uma declaração fantástica. O amor de Deus por mim e por você está baseado em Cristo, que também não muda. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a garantia que nós temos. O amor de Deus não tem como base qualquer coisa que eu e você possamos fazer. O amor de Deus tem como base: Ele, Deus, decidiu nos amar eternamente. E é isso que nos move a viver a vida para Ele. É isso que nos move a entregar a vida e dizer, Senhor, diante de um amor tão grandioso como esse, eu sou constrangido a entregar a minha vida e viver da forma que o Senhor quer. Porque viver para alguém e por alguém que me ama tanto é a melhor coisa que qualquer ser humano possa vir a querer fazer. E ainda saber que mesmo falhando, mesmo errando, sendo totalmente falhos como nós somos, ainda assim Ele nos ama, porque Ele colocou a garantia do nosso amor em Cristo, não em nós. Não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, será que é necessária alguma outra afirmação? Nem anjos e nem demônios. O demônio pode fazer você pecar, mas ele não pode separar você do amor de Deus. O diabo pode tentar a sua vida, mas ele sabe que não pode fazer com que Deus deixe de amar você. Não por causa de você, por causa da cruz. Esse é o evangelho da graça. Quem crê numa salvação que se perde, não consegue descansar plenamente em Deus. E o convite que a Bíblia faz é, descanse nele. No entanto, para ser preventivo com coisas que você vai ouvir a respeito, eu quero fazer um apêndice a essa mensagem. Que é pegar provavelmente os dois principais textos que os defensores da queda da salvação usam para justificar que você perde a salvação e analisar rapidamente para lhe dar algumas respostas. O primeiro texto que é usado pelas pessoas que olham para a Bíblia e dizem, olha, perde-se a salvação sim. Está lá em Hebreus, eu vou pedir para o Edi projetar para a gente, Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 6. Veja o que diz a Bíblia. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse provavelmente é o texto bíblico mais usado para justificar que pessoas que se converteram e voltaram a uma vida de pecado perderam a sua salvação. Deixa eu lhe dar algumas dicas. Você jamais pode usar um texto bíblico isolado, fora do contexto próximo, que é o próprio livro onde ele está escrito, e o contexto maior, que é a Bíblia toda. Você nunca pode usar um texto fora desses maiores contextos para fazer algumas afirmações. Por quê? Texto retirado de todo o contexto, segundo uma brincadeira que é feita, ele vira pretexto para você querer falar qualquer coisa. Lembre-se que esse texto está numa carta chamada Hebreus. Por que essa carta tem esse nome? Porque ela é escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. Quando você lê qualquer coisa que estiver escrita lá na carta aos Hebreus, você tem que lembrar que o contexto é o autor, que nós não sabemos quem é, está escrevendo orientações para judeus que se tornaram cristãos. Veja o que ele diz sobre essas pessoas.
elas foram iluminadas. Iluminados e provaram o dom, na história bíblica, tem a ver com o conhecimento de Deus e com o batismo. Ele está dizendo, olha, essas pessoas que eu estou citando conheceram a Deus, foram batizadas e participaram da ceia. Foram iluminadas, receberam como que uma luz sobre eles, foram batizados porque conheceram a verdade e fizeram a sua pública profissão de fé. Participaram da ceia. Lembre-se que na história da igreja sempre há uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível, que é o seguinte: igreja visível é aquela que fazem parte dela todos aqueles que foram batizados e fizeram a profissão de fé. Por exemplo, se você fez seu batismo, sua profissão de fé, você faz parte de uma igreja visível, que é aquela que nós podemos ver. Nós estamos nos vendo. Estamos numa igreja, somos uma igreja que a gente consegue ver, igreja visível. E há a igreja invisível, que é aquela que só Deus vê. Porque você concorda comigo que Deus pode salvar uma pessoa que nunca pisou num templo? Pode ou não pode? Pode. Só que essa pessoa a gente não consegue ver, porque só Deus conhece o coração dela. Mas ela faz parte da igreja, porque Deus considera a igreja todos aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo Jesus e confessam que Ele é o Filho de Deus, que morreu por nós e ressuscitou, segundo dizem as Escrituras. Lembre-se, a igreja visível e a igreja invisível. Em Hebreus, nós estamos falando de igreja visível. Por exemplo, vamos imaginar que você se encontra com Jesus e os discípulos na terra da Galileia, lá no meio do ministério de Jesus. Você olhando para Judas, você diria que ele é salvo ou não é salvo? O que você acha que você diria sobre Judas? Tenta imaginar. Ele anda com Jesus, ele faz parte dos discípulos de Jesus, ele foi escolhido por Jesus para andar com ele durante os anos do seu ministério. Qualquer pessoa, ao olhar para Judas, diria o quê? Ele faz parte da igreja. Jesus participou da última ceia? Sim ou não? Judas. Jesus sim, claro. Judas participou da última ceia? Participou. Inclusive, a Bíblia diz, numa determinada parte do Evangelho, que um determinado momento Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para que eles fossem pregar o Evangelho, e eles pregaram, as pessoas se converteram, eles oraram e as pessoas foram curadas, eles oraram e os endemoniados foram libertos. Judas estava no meio desses caras que fizeram tudo isso? Estava! Judas orou e as pessoas foram curadas? Sim. Judas orou e as pessoas foram libertas? Sim. Judas foi salvo? Não. A Bíblia diz que Judas era determinado como filho da perdição. Porque Deus havia determinado isso. E nem vou discutir se isso é justo ou não, porque nós não temos o padrão de justiça de Deus e nem conseguimos alcançar o conhecimento dele para saber definitivamente o que é justo e o que não é justo. Quer discutir? Discuta com Deus. A primeira carta de João 2,19, acho que a gente vai colocar aí, faz uma afirmação interessante que também tem que ser considerada, porque, veja, vamos sair de um texto isolado e olhar outros textos da Bíblia. E veja o que a primeira carta de João 2, versículo 19 diz. Eles saíram de onde? As pessoas que João está dizendo aqui saíram do nosso meio. Saíram da igreja. Mas, na realidade, voltou. Ok? Olha o que a Bíblia está dizendo. Eles saíram do nosso meio. Mas, na realidade, o que a Bíblia diz? Não eram dos nossos. E veja o que ela diz agora. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De onde é que eles saíram? Do nosso meio.
Mas eles não eram. O que demonstra que eles não eram dos nossos? Os fatos deles não terem permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que a Bíblia afirma é que aqueles que, depois de fazerem parte da igreja, participarem da igreja, participarem do batismo, da ceia, mesmo de alguns milagres, pregaram o evangelho, se eles saíram, negaram tudo isso e voltaram para a vida anterior de pecado, a Bíblia diz que na verdade é porque eles nunca foram. Aliás, seria por causa disso muito melhor para nós que houvesse perda da salvação. Porque a gente perdia e recuperava. Mas o texto está dizendo, se você conheceu tudo isso e rejeitou, voltando a uma vida de pecado, significa que você nunca conheceu. E a Bíblia diz mais, para essas pessoas é impossível o arrependimento. Seria muito melhor que houvesse perda da salvação para nós. Porque assim haveria possibilidade de arrependimento para essas pessoas. É por isso que quando você olha para o Novo Testamento, não há nenhum exemplo de gente que fez uma falsa profissão de fé e depois se arrependeu. Nenhum. Não há na Bíblia toda nenhum exemplo de alguém que assim, eu vou fazer a profissão de fé, mas no fundo eu não sou. Não há nenhum exemplo de uma pessoa que fez isso e depois se arrependeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que isso não existe. Se você fez o seu batismo, a sua profissão de fé, isso foi falso diante de Deus, significa que você nunca foi, não é e nunca será. Duro, né? Agora, por que esse texto é enfatizado na carta aos Hebreus? Porque, como eu disse, todo o contexto da carta aos Hebreus tem a ver com a luta desses caras para continuarem cristãos. Porque eles eram judeus que largaram a tradição familiar de milênios para aderir ao cristianismo. Então, esses caras sofrem na família, no trabalho e em todos os lugares uma pressão enorme para voltar para o judaísmo. O que o autor aos Hebreus está dizendo é: vocês deixaram de viver a lei do judaísmo para se entregar a Cristo. Qualquer pessoa que voltar para a lei, e na lei você perde, ganha de acordo com aquilo que você faz. O autor aos Hebreus está dizendo, se você voltar para aquilo, não tem volta para o cristianismo. Porque não há nada que possa ser pregado para você depois que vá convencer o seu coração da nova vida. O contexto de Hebreus é judeus voltando ao judaísmo. É por isso que a apostasia em Hebreus não é pecar, é voltar para o judaísmo. Essa é a apostasia de que Hebreus trata. A apostasia de Hebreus é conhecer o cristianismo e voltar para o judaísmo. Essa é a apostasia de lá. Esses caras de Hebreus foram convencidos do cristianismo e não convertidos a Deus. Essa é a fundamental diferença. Nenhuma das palavras que a Bíblia usa para novo nascimento são usadas nesse texto. Por exemplo, a Bíblia diz para novos nascidos, nascido de novo, regenerado, nascido nos céus, nova criatura. Em Hebreus, quando se fala desses que caíram, nenhuma das palavras usadas em toda a Bíblia para designar aqueles que são salvos é usada. Ora, se esses tinham sido salvos, era muito mais fácil o autor aos Hebreus, que escrevendo para judeus conhece a terminologia bíblica, dissesse assim, ora, aqueles que nasceram de novo e caíram, é impossível renová-los. Não, ele não diz isso. Ele diz, se você conheceu, se você foi iluminado, coisas que qualquer pessoa pode ser ao participar de uma igreja. Qualquer pessoa que está aqui está sendo iluminado pela palavra porque ouve a palavra. Mas pode simplesmente
sair da luz. Ele não foi transformado por essa luz. Porque as pessoas dizem, não, mas eles provaram do Espírito Santo, segundo diz. Judas também provou do Espírito Santo ao ver sinais e maravilhas sendo feitos através da vida dele. Em 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto famoso porque Paulo fala de amor, ele começa dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Você concorda comigo que são coisas muito legais de serem feitas? Se eu não tiver amor, e lembre-se, Deus é amor, aquele que ama conhece a Deus. Se eu não tiver amor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 13, eu posso transportar montes através da minha oração e não conhecer a Deus. Eu separei um texto, que é um texto que prova isso através de Jesus. Mateus 7. Mateus 7, versículo 21 na Bíblia diz o seguinte, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, ele confessa, ele diz Senhor. Se você pergunta para ele se ele crê que Deus é Deus, ele diz que sim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Conheceram o Espírito ou não conheceram? Conheceram, profetizaram em nome de Deus? Faziam parte da comunidade religiosa? Claro que faziam. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus está dizendo, eu conheci, mas depois vocês saíram. O que Jesus está dizendo? Nunca eu conheci vocês. Esses caras não eram salvos e perderam a salvação. Esses caras nunca foram, porque Jesus nunca conheceu esses caras. Então afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22, há ainda um outro texto que é muito usado para tentar confundir aqueles que são chamados por Deus. Veja que a segunda carta de Pedro 2, de 20 a 22 diz, se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados o pecado e por elas dominados, então, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Bom, contexto. Essa parte da carta de Pedro, se você olha no início do capítulo, ele está falando para líderes. Esse texto que você está vendo aqui foi escrito para líderes cristãos que pregavam heresias e se desviaram do caminho. Veja, inclusive, se você voltar um pouco no texto que diz o versículo 12, que eu acho que vai ser projetado aí. Olha o que diz um pouco antes o mesmo Pedro escrevendo para as mesmas pessoas. Mas eles, esses caras de quem ele está falando que caíram, difamam o que desconhecem. Eles caíram porque desconhecem. E são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. E olha agora essa afirmação. Nascidas para serem capturadas e destruídas. Se elas nasceram para serem capturadas e destruídas, elas foram salvas alguma vez? Não. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. A Bíblia diz que eles conheceram o caminho da justiça, mas não diz que foram salvos por ele. Quantas pessoas você conhece que conhecem a Bíblia, mas que claramente não são salvos por ela? Muitas.
conhecem a Bíblia, conhecem o caminho da justiça, mas não são salvos. O versículo 1 desse capítulo diz que eles negaram ao Senhor porque as heresias que eles pregavam é que falavam da negação de Cristo. E Eide, volta um pouco para a gente o slide anterior, por favor. Olha o provérbio que Pedro diz que se aplica à vida deles. O cão voltou ao seu vômito. Se eles tinham sido salvos e perderam a salvação, teria que ter escrito assim: a ovelha voltou a ser cão e voltando a ser cão, voltou ao seu vômito. A ovelha voltou a ser porca e sendo porca, voltou a revolver-se na lama. Cães e porcos são considerados animais imundos para os judeus. A linguagem que Pedro está usando é: essas pessoas são imundas e voltaram à sua imundícia. Segundo essas pessoas, no contexto da carta de Pedro, eles deixaram de ser cão? Não. Eles se fingiram. Jesus disse que haveria gente se fingindo de ovelha, mas que seriam lobos. Nesse caso, é gente se fingindo de ovelha que é cão, que é porco. Porco. Que é impuro. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Cão, que continuou cão e voltou ao vômito. Porca, que continuou porca e voltou à sua sujeira. A lama. Esses dois textos jamais falam de gente que se converteu de verdade, foi salva por Deus e perdeu a salvação. Fala de gente que fingiu a vida inteira. E como a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, foi revelado na vida deles quem eles eram de verdade. O que Jesus diz sobre essas pessoas que oravam, pregavam, expulsavam o demônio, faziam isso e aquilo? Nunca conheci vocês se vocês se desviaram. A Bíblia diz que se aquele que se desvia é porque nunca foi. Porque aquele que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou, tem a segurança eterna da salvação, para a glória de Deus, para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, pela graça de Cristo Jesus e para a glória dele. Eu vou pecar amanhã. E quando eu pecar amanhã, eu vou fazer o que a Bíblia diz para fazer. E eu gostaria de terminar lendo isso. Porque está na primeira carta de João, lá no comecinho da primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 1 da primeira carta de João. Meus filhinhos, eu escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. E quem é, segundo a Bíblia, o único intercessor junto ao Pai? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. É por isso que, um pouco antes, no versículo 9 do capítulo 1, ele tinha acabado de afirmar: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou pecar amanhã. E aí eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou confessar e crer que a minha vida continua nas mãos do Pai. Porque Ele resolveu me amar através de Cristo Jesus. Eternamente. O amor de Deus é eterno. É por isso que, para a glória de Deus, nós afirmamos com toda a convicção e alegria diante do Senhor: uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo,
sempre salvo. Porque a salvação não depende de nós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Eu espero que você saia daqui essa noite em paz. E que tudo isso seja incentivo para você se parecer mais com Jesus. Um Deus que fez uma obra tão grandiosa é digno de receber a nossa vida em louvor e adoração. Dizendo, Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nossa salvação. E porque essa salvação é dom do Senhor. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de dar um stop na gravação, já deram stop ou não? Não? Eu quero terminar dando um agradecimento, porque na semana passada a gente foi fazer uma pesquisa, acho que eu escrevi para o Nando sobre isso, e nós encontramos vários sites que têm replicado tudo aquilo que nós temos pregado aqui e falado aqui. E eu não sei dizer por quê, principalmente na Ucrânia. É verdade, tem muitos sites ucranianos, se alguém souber explicar isso depois nos explique, que a gente entrou lá essa semana e viu lá os vídeos da nossa mensagem, áudio da nossa mensagem. Nós sempre temos visto que há um grande número de visitantes da Ucrânia em nosso site, nós conseguimos captar isso. E eu estou dizendo isso porque isso é muito legal. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para o pessoal lá da Ucrânia, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem um vídeo de uma mensagem aqui que nós pregamos, que tem mais de 1000 comentários. Só que como eles estão em ucranianos, eu não entendi bulufas se eles estão xingando ou falando bem. Mas tem uma mensagem lá que foi pregada aqui, eu não lembro qual mensagem, acho que quando Deus diz não, que tem mais de 1000 comentários. Ou seja, tem sido muito legal fazer aqui coisas que têm abençoado a vida de tanta gente. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo aí em qualquer país, que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito mesmo. É uma honra poder servi-los aqui do Brasil, da cidade de Piracicaba. Repliquem à vontade, usem à vontade, que isso seja para a glória de Deus. Aliás, se você é de algum outro país que está nos ouvindo, está assistindo e quer que o seu país seja citado aqui, dá um toque para a gente que a gente faz a cita aqui também, né? É uma bênção muito grande poder abençoar a vida de vocês. Que Deus abençoe e confirme a cada dia a salvação em suas vidas. Que Deus abençoe.